Meninas, boa noite. Estamos aqui. Estou aqui. Cadê vocês? Hoje a gente vai responder perguntas sobre cirurgia plástica para variar, né? Vamos lá. Alguma pergunta? Oi, Frana, tudo bem? Jamile, Miriam, Gabs, bastante gente entrando. Fátima, olha só quantas meninas, tudo bom? Andréia, olha só minha prima. Oi, saudades, Déia, tudo bom? Miriam, Márcia, só aqui pra gente se encontrar, né, Déia? Fátima, Jamile, tudo bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Vocês, Alessandra, Joyce, Elaine, alguém tem alguma pergunta sobre cirurgia plástica? Tô aqui. Esse horário é de vocês. Saudades, Andréia. Esse horário é de vocês. 1 hora que a gente vai ficar aqui respondendo perguntas sobre cirurgia plástica. Vera, boa noite, boa noite. Renata, Quer fazer uma pergunta? Beth, Miriam. A primeira pergunta aqui. Como faz uma cirurgia plástica quando a pessoa é fumante? Olha, quem está perguntando aqui é a Miriam. Quando a pessoa é fumante, Miriam, a gente pede para parar de fumar por pelo menos 1 mês antes da cirurgia. Tem casos que a paciente não para de fumar? Tem vários casos, sim. Tem pacientes que a gente opera elas ainda fumando. Isso acontece. O que a gente diz é o seguinte, que a chance de trombose é um pouquinho maior para quem fuma. Assim como a chance de trombose é maior para quem toma anticoncepcional, assim como a chance de trombose é maior para quem está na obesidade, assim como é maior para quem usa roupa muito apertada, fica muito tempo sentada. Então, aumenta um pouquinho a chance de trombose. A gente faz de tudo para não ter esse risco. Primeira coisa é que nosso tempo cirúrgico é bem rápido, senão eu não faria, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma cirurgia tripla em 4 horas e meia. É um tempo muito bom, sabe? É menos que 5 horas, então o risco é bem menor de trombose. E porque também a paciente vai se movimentar na cama enquanto ela está na primeira noite lá dormindo. Quem não vai para casa, por exemplo, quem faz mama vai embora no mesmo dia, então já está andando. Isso é um estímulo para prevenir trombose. Quem fica internada, por exemplo, a pessoa que fez abdominoplastia ou lipoaspiração, eu peço para ficar internada à noite para ter um cuidado maior. Precisa ficar? Não precisa, mas é um cuidado maior, é um excesso de zelo e de cuidado que eu tenho com as minhas pacientes. Então, essa pessoa tá lá deitadinha, eu peço para ela ficar se mexendo, aí no outro dia de manhã a enfermeira passa lá, ela levanta e aí ela começa a andar e eu quero que ela ande bastante, tá? Então, um dos fatores principais, dois fatores principais que são para prevenir a formação de trombose é a deambulação, que é andar, se mexer, não pode ficar parada, e o segundo é beber bastante água, que você hemodilui o teu sangue, ou seja, o sangue fica mais ralinho, né? Quando a paciente ela tá na anestesia, o anestesista já deixa o sangue mais hemodiluído, então até que você sai um pouquinho mais inchada de tanto líquido que recebeu, mas isso é bom para prevenir trombose. Outra coisa também que pode prejudicar é quando você tem alguma cinta garroteando. Então eu peço para o paciente sempre observar a cinta no pós-operatório, se estiver garroteando em algum canto, na virilha, na axila ou até a meia garroteando, não é legal, tem que ajustar, tem que arrumar, porque às vezes no transporte, indo para casa, as pessoas carregam, tudo ajudam, pode puxar um pouquinho, tirar um pouquinho do local, a cinta, e aí garroteia, e isso não é legal, isso predispõe a trombose. Você fica parada também sem se mexer, com medo de se mexer, aí também predispõe a trombose. E você também toma um remedinho no pós-operatório que é para ajudar a prevenir a trombose. Então, pode operar fumante? Sim, eu peço para parar 1 mês antes, que até eu acho que é um estímulo para você parar de fumar. Mas se não conseguir, tudo bem. A gente tem que minimizar ao máximo os outros fatores para não ter o risco da trombose, tá? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Nossa, tanta gente entrando, que bacana. Obrigada por estarem aqui. A Cacau está perguntando a chance de trombose pela cirurgia até quanto tempo depois? A chance de trombose pela cirurgia, na verdade você está falando de tromboembolismo pulmonar, né? Ou de trombose, vamos falar as duas coisas. Trombose o que é? É quando você tem
uma região do corpo que ficou garroteada, por exemplo, você tem uma meia apertada e a tua perna ficou com aquele sangue mais estagnado, mais parado, e aí formaram coágulos, porque o sangue não ficou circulando como ele tem que circular, que ele circula o tempo todo, e aí o sangue está sempre diluído. A hora que ele para por um grande período de tempo, pode formar um coágulo e aquilo lá formar a trombose. O que é mais temido é o tromboembolismo pulmonar. Não estou falando que a trombose é boa, não. É ruim também, mas o tromboembolismo pulmonar é quando você tem uma trombose e aí esses trombos, esse sangue coagulado, saem os pedacinhos desses trombos, vão pela circulação e param em vasos pequenos, obstruem vasos pequenos, que geralmente são os vasos pulmonares, por isso que a gente chama de tromboembolismo pulmonar. Isso acontece mais ou menos em uns 15 dias depois da cirurgia. A trombose é um pouco mais precoce na perna, no braço, tá? E o tromboembolismo pulmonar, que é um dos problemas que a gente mais teme, é em torno de 12 até uns 20 dias no máximo, geralmente esse período, geralmente em torno de 15 dias. Aí sim que obstrui o pulmão, você sente uma dor forte e você tem dificuldade para respirar. Por isso que aquela paciente que acabou de operar já está com dificuldade de respirar, eu digo para ela não se desesperar, porque aquilo não é oriundo da cirurgia, porque tem um tempo de formar o trombo, tem que ter a trombose em uma região para depois se desprender e o trombo para o pulmão. Então às vezes a pessoa fica meio agoniada de falta de ar logo no pós-operatório, mas é porque, gente, imagina, uma pessoa que vai fazer uma abdominoplastia, é tirado metade do abdômen, é muita coisa, aquela metade que sobrou é repuxada até embaixo para fechar, então você já prendeu o abdômen. Já foram feitas também a aplicatura dos músculos reto-abdominais, foi preso também, como se fosse um espartilho, já está toda presa, toda amarrada por dentro, e aí tem a cinta, tem a faixa, então tudo isso vai fazer com que você tenha uma dificuldade de respirar, porque aquele intestino que estava todo soltinho, ele vai ficar preso e pode pressionar o pulmão, tá? Mas é algo que você vai se acostumando e vai melhorando com o tempo. Não é que você vai ficar sem respirar, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Imagina você pegar um espartilho, amarrar bem agora no teu abdômen, você vai sentir um pouco de dificuldade, mas não é nada grave, não se preocupe, tá? Então é isso, o tempo da trombose eu respondi, o tromboembolismo também, já até acrescentei a falta de ar no pós-operatório imediato. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Tem uma sua, amor? Quando ele faz assim é porque tem pergunta lá, fala, amor. Eu participo da semana, tá? Tá. Doutora, é a Bru Canuto. Bru Canuto, tá. Mastopexia sem prótese, precisa de drenagem? Mastopexia sem prótese, precisa de drenagem? Olha, Bruna, o que eu falo para as minhas pacientes? Você não precisa de drenagem, tá? Na mamoplastia e na abdominoplastia, ou seja, na mastopexia, na mamoplastia de redutora, mamoplastia de aumento, com ou sem prótese, né? A mastopexia que você está falando. Não precisa de drenagem. Ajuda? Ajuda, claro, porque a drenagem é excelente para desinchar, né? Eu adoro drenagem linfática, eu faço muito. Quando eu posso, eu faço, porque realmente para o nosso corpo é fantástico. Então você tem muito conforto no pós-operatório. Só que eu peço para fazer a drenagem na mamoplastia e na abdominoplastia depois que tiver tudo cicatrizado, tá? Tem umas meninas que são especialistas, a gente fala, elas já sabem, porque o risco que eu mais receio é daquele creme que ela começa a passar no corpo, começa no pé e vai pro corpo. Esse creme todo, a gente é povoado de bactérias na nossa pele. Nós temos, né, nossa flora bacteriana na nossa pele. Então você pode pegar um contingente muito grande desses patógenos, desses micróbios, dessas bactérias, e aí leva para a região aonde você tem a ferida cirúrgica, que nada mais é que um lugar em que está o contato do meio interno, ou seja, do interior da gente, com o meio externo. Então, você propicia o acometimento de infecção na pele, tá? Então, tudo que propicia infecção de pele a gente evita. Por isso que eu evito a drenagem enquanto estiver cicatrizando a cirurgia, tá? Agora, na lipo é fundamental, na lipoaspiração é importantíssimo. Uma drenagem já começa com 5 dias de cirurgia, tá?
Às vezes tem paciente que começa até antes mais com a cinta, tem meninas que têm essa formação que elas conseguem fazer com a cinta no começo, porque o problema de tirar a cinta no começo na lipoaspiração é que dói muito, tá? E pode ter hipotensão também por tirar rapidamente. Aí o líquido que estava no sangue, no vaso sanguíneo, liberado para o terceiro espaço, ou seja, incha muito rápido e aí pode ter hipotensão também. Mas isso é outro assunto. Eu começo a falar uma coisa e vou indo para outra coisa, né? Mas tudo bem. Tem uma pergunta aqui da Jamile. Doutora, eu fiz a minha cirurgia há 60 dias. O abdômen dos lados está mais gordinho e inchado. Ainda ou é gordura? 60 dias já a gente está começando a ver uma grande diminuição do inchaço. Então pode ser sim uma gordurinha. O que acontece muito, Jamile, que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, é de engordar logo no pós-operatório imediato, porque o corpo tem uma tendência de voltar ao peso que era. Como foi retirado metade do seu abdômen, há uma tendência de você precisar voltar àquele peso e o corpo te estimula a comer algo que não é algo que vai te favorecer e sim pode aumentar um pouquinho seu peso. Pode acontecer. Pode estar um pouquinho inchada? Sim, pode estar um pouquinho inchada. Então faça a drenagem para a gente saber se está inchada ou não. Ande bastante, beba bastante água, que você estimula a diminuição do inchaço. Agora, pode ser que você já tivesse essa gordurinha antes também, né? Da cirurgia e você está observando mais agora porque metade do seu abdômen saiu. Isso pode acontecer também, tá? Não dá para falar assim sem te ver pessoalmente, mas se quiser passa no retorno pra gente ver, tá bom? Mais uma pergunta aí, amor? A Lua Bibi. Lua Bibi. Doutora, essa tá na live, tá? Eu tô na live. Ah, da live. Boa noite. Doutora, hidrolipo pode tirar quantos litros de gordura? Luana, né? Luana, Lua Bibi. a hidrolipo do Bibi. Por definição, hidrolipo é uma lipoaspiração com anestesia local, você acordada, tá? E aí existe um limite de anestésico local pra gente colocar, porque a xilocaína é tóxica, tá? Você pode pegar e diluir, colocar, mas existe um limite do que você pode tirar, tá? Porque existe uma quantidade de xilocaína máxima que você pode usar. A partir daquele momento pode correr risco de toxicidade e ter um nível que, se você entrar naquele nível, é tóxico totalmente, tá? Então por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a hidrolipo. A hidrolipo é uma cirurgia que tem que ser muito bem controlada, ser feita em ambiente cirúrgico e você saber a quantidade que pode colocar. O que acontecia no passado? Lembra, gente, que tinha muitos casos de problemas com lipoaspiração? Pessoas famosas que tiveram problemas graves porque operaram em clínicas hidrolipo, porque no começo da hidrolipo começaram a exagerar um pouquinho, tirar muita quantidade, ia um famoso, quero tirar isso, quero tirar aquilo, tá acordado, tira mais um pouquinho tudo. O que você faz para tirar mais um pouquinho? A pessoa começou a sentir dor, dá mais anestesia. Aí chega um ponto que ela começa a ultrapassar o nível certo de colocar a xilocaína, o nível seguro de xilocaína. E aí você, num pontinho, na viradinha, você pode ter problemas graves, como algumas pessoas famosas, inclusive, tiveram naquela época. Vocês lembram disso no começo da hidrolipo? Por quer? Porque você quer tirar, exagera e passa do limite da toxicidade da xilocaína. Então, quando a paciente vai fazer uma hidrolipo comigo, eu falo, existe um limite do que eu posso colocar, eu vou aspirar o máximo possível dentro daquele limite, dentro da sua tolerância de dor. Eu vou colocar a solução aonde eu preciso, no lugar que eu quero, e vou tirando, até você falar que começou a sentir dor, aí já não dá mais, tá? Então, geralmente, o máximo que você tira é de 300 a 600 ml numa hidrolipo, porque é uma região que a gente trata, tá? Mas dá um resultado bacana. Por exemplo, essa região do mento aqui, a gente não chega a 100 ml, pode ser até um mento grande, para você tirar aqui, deixar bonitinho, não é muita coisa, tá? Então, dependendo da região, a gente fala 600 ml, como se fosse pouco, mas é bastante, tá bom? É tudo para segurança, não precisa. Se você tiver muita gordura para tirar muita coisa, então aí já é uma lipoaspiração. Aí a gente faz com uma hack, com sedação, tudo, ou uma pele, e aí
a gente consegue tirar bastante, a gente tira bastante mesmo. Seria bom você fazer sexta-feira. Ah, tá. Lembrando vocês que nessa sexta-feira eu vou abrir o consultório, porque muitas pacientes me pediram para abrir um outro dia. Essa sexta-feira tá tranquila, então eu vou falar, então vamos abrir o consultório, tá? Então quem quiser passar em consulta comigo, na sexta-feira já deixa aqui que a gente, que as meninas marcam para você, tá bom? A gente tem vagas aí na sexta-feira. Jamile, doutora, eu fiz a minha cirurgia. Não, Jamile, eu já respondi. Tem alguém falando de íntima. A Fátima tá perguntando de cirurgia íntima. Cirurgia íntima, gente, é uma cirurgia que muitas pacientes não sabem, né, que é possível, mas quem tem os pequenos lábios aumentados, isso fica. A pessoa não gosta, incomoda também quando usa calcinha, calça jeans. Fica um pouco mais escuro, a aparência estética não é agradável. E tem meninas que têm esse problema e tem até dificuldade na hora de estar com o marido, com o namorado. Então, existe a cirurgia íntima, que é uma cirurgia muito tranquila que a gente faz no consultório, com anestesia local. A paciente quase não sente dor nenhuma, porque a gente passa uma pomadinha anestésica antes, coloca infiltração. A agulha que eu uso é menor que a agulha de insulina, uma agulha especial, exatamente para não sentir dor, tá? E a gente faz o paciente acordadinha, é retirado todo o excesso, não são retirados pequenos, já vi casos assim, absurdos de tirarem pequenos lábios que são protetivos, que são protetores para o meato, né, para a vagina. Então, é retirado só o excesso de pequenos lábios, aquele que fica grande, que incomoda, que fica feio, e que pode prejudicar você usar uma calça jeans, pode machucar e pode ficar escuro também. Esse excesso todo é retirado, são dados pontos com fios absorvíveis, ou seja, a paciente que faz cirurgia íntima, ela vai no consultório, já na hora eu já vejo, já opero, já vejo que precisa, já opero na hora, e ela volta para casa e aí eu nunca mais a vejo, porque ficou ótimo, né? Porque quando a paciente nunca mais volta, porque tá tudo ok, eu sei que tá tudo bem, depois ela pode voltar para uma outra cirurgia ou outra, tal, mas na cirurgia íntima não tem problema nenhum. Então, o pós-operatório, o mais importante é ela usar uma pomadinha para esses pontinhos não machucarem e ela também não ter relações sexuais por um mês, tá? Mas é bem tranquila essa cirurgia íntima, viu? As pacientes gostam muito porque é uma cirurgia muito rápida, uma cirurgia de meia hora no máximo e que você já muda a vida, esse problema seu já soluciona. Tem mais alguma pergunta aí? Doutora, quais são as opções de contorno corporal após grande perda de peso? Pergunta da semana. Grande perda de peso, ou seja, uma paciente bariátrica. Geralmente a paciente bariátrica não precisa de lipoaspiração. Geralmente, tem umas, já fiz lipoaspiração em bariátrica porque ainda tinha um pouquinho de gordura, mas geralmente não precisa. Para contornar o corpo, nada mais do que uma abdominoplastia grande, em que eu tiro muita quantidade. Às vezes, eu já tive paciente que eu tirei assim, mais de 20 centímetros acima do umbigo, de tanta pele que tinha, para ficar bem bonito. Eu não gosto daquela cicatriz vertical, né? Aquela que a gente chama de flor de lis. Quem é paciente minha sabe. Eu gosto de deixar a menina com o corpo bonito para ela poder pôr um biquíni depois, né? Então eu puxo o máximo possível, a cintura o máximo possível na técnica da abdominoplastia clássica, que a gente consegue um resultado bacana, porque ela tem pouca gordura, a gente consegue um resultado bem bacana. Claro que a flacidez da pele, a textura da pele não vai mudar, mas só de puxar bastante já melhora um pouco. E a mama também a gente levanta. Se ela tiver um pouquinho de mama, a gente só levanta. Se ela ainda tiver uma mama grande, ela quiser diminuir, a gente faz a redutora. E se ela tiver com a mama muito murchinha, não tem quase nada, a gente coloca uma prótese, levanta e deixa bonitinho, tá bom? Então, dá pra fazer a cirurgia de contorno de quem é bariátrica dessa forma. Na região posterior, eu não gosto muito de fazer a abdominoplastia reversa, a de trás, né, de posterior. Já fiz várias, dá pra fazer, se for o caso, só que você vai ficar com uma cicatriz. Só que a gente coloca a cicatriz bem no lugar onde fica o biquíni, então fica legal. Aumentar o bumbum, se ela tiver gordura, a gente faz enxertia de gordura, né, uma lipoescultura. É isso. Eu não gosto de colocar prótese de glúteo, né? Então, aí se a pessoa quiser uma prótese de glúteo, eu encaminho para outro colega que é especialista nisso, porque é uma área que
Você pode fazer umas 10, 20, mas se uma tem complicação, dá muito problema, então eu prefiro que a prótese de glúteo seja com um especialista só nessa cirurgia, que tem pessoas que fazem só isso, tá? Cirurgiões plásticos, né, que fazem só essa cirurgia. Luciana, eu pesava 68 quilos e perdi peso. Estou agora com 59, mas ainda tenho muita gordura na barriga e não sai. Qual seria indicada? Se você tem o abdômen já meio caidinho, meio avental, é abdominoplastia. Isso é certo, tá? Depende muito da consistência da sua pele, se você tem filhos ou não, se você tem diástase ou não. Se você for novinha, não tem diástase, tua pele é firme, às vezes só com a lipoaspiração a gente consegue um resultado bem bacana. Então depende muito, tem que passar em consulta pra ver. Assim, falando, não dá pra saber, tá? Mas se você já teve filhos, tem diástase, aí é uma abdominoplastia mesmo. A Jamila está perguntando se de 60 dias depois da abdominoplastia pode dormir sem a cinta? Pode sim, pode ser. Já está bem desinchada, né? E se tiver ainda inchada, faz a drenagem, tá? A Elaine, como é lipo para culote? É possível fazer com a abdominoplastia? Sim, é possível fazer lipo para culote com a abdominoplastia. Tranquilo, lipo para culote é lipo. Então, geralmente quem tem culote tem um pouquinho também de bananinha, né? Aquela gordurinha embaixo do bumbum. Geralmente tem que arredondar o bumbum, geralmente tem um pouquinho também no cóccix. A gente faz uma lipo geral junto, tá? Tem uma pergunta aí, amor? Deixa eu voltar. Estava na live. Doutora, quais são os mitos comuns sobre cirurgia plástica que você gostaria de esclarecer? Mitos? Nossa, eu vou fazer uma palestra agora? Eu não pensei nisso, mas mitos comuns de uma cirurgia plástica? Eu acho que uma coisa que a gente tem que falar um pouco é sobre o conceito de estética. Porque com essa história de filtros, de Photoshop, começou com Photoshop, com enganações que as pessoas fazem, né? Tem artistas que colocam uma vida maravilhosa, um corpo instagramável, tudo perfeito, maravilhoso, e vendem uma imagem que não é a real. Então você estar querendo uma aparência que não é real, isso é muito preocupante, tá? Tem pessoas que querem aquela cintura super fininha, que querem aquele bumbum super grande e às vezes exageram muito e você deixa um contorno bonito e quer mais e mais e mais. Tem pessoas que têm uma doença chamada de dismorfismo e ela entra numa paranoia e começa a querer mudar e nunca está satisfeita. Isso é ruim, tá? Exemplo do Michael Jackson, por exemplo, com o nariz dele, né? Chegou um ponto que estava legal, perfeito, maravilhoso, mas queria mudar. E é ruim o profissional que entra nessa frequência do paciente que está com dismorfismo. Então, o cirurgião plástico, ele tem essa visão estética global e ele tem o discernimento de fazer o que é necessário para você ter um rosto natural. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão entrando na área da estética e fazendo com que aquilo fique algo banal. E não é. Qualquer procedimento que você faz tem a sua responsabilidade. Por isso que eu te falei de hidrolipo, porque tem cirurgias que você acha que são fáceis, são pequenas, por exemplo, uma blefaroplastia, uma cirurgia de pálpebra, eu falo, não, isso é tranquilo e tal. Mas qualquer cirurgia tem implicações, qualquer cirurgia tem riscos. E se você fizer por um profissional que não sabe, não tem formação para resolver complicações, aí tá ruim, né? Porque o cirurgião plástico, se tiver qualquer complicação na blefaroplastia, ele vai saber cuidar. Porque ele na verdade, o cirurgião plástico, ele é médico, primeiro, e ele tem formação em cirurgia geral. Cirurgia plástica é uma pós-graduação da especialidade, uma subespecialidade da especialidade de cirurgia geral. Todo cirurgião plástico tem formação em cirurgia geral, tá? E aí você faz a cirurgia plástica. Então, a gente tem a formação para resolver. Então, por menor que seja a cirurgia ou procedimento, a gente tem o know-how para cuidar se tiver qualquer complicação. E complicações acontecem, né, gente? A gente não tá
numa ciência exata, algo absoluto que você fala, bom, eu vou fazer isso, o resultado é esse. Categoricamente não. Porque a gente mexe com o corpo, mexe com pessoas, mexe com o estado de saúde, mexe com até a psique da pessoa, até o que a pessoa deseja, o que a pessoa espera, o que a pessoa quer, pode mudar o destino da sua cirurgia, os cuidados que ela tem. Então, tudo isso é muito complexo, é muita coisa, na hora da cirurgia também. Então, o que é mito é você banalizar uma cirurgia plástica, banalizar um procedimento estético. A estética, ela é algo que hoje em dia a gente percebe que está sendo muito banalizado e não pode, tá? Porque é procedimento, é tudo invasivo, né? Qualquer agulha dentro do seu corpo, é invasivo, você pode ter milhares de complicações. Pode, tudo bem, fiz 20, 30, 50, não deu problema nenhum, mas pode acontecer e é uma paciente, e uma paciente é uma pessoa, e uma pessoa é super importante, né? Olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente trabalha com outras pessoas. Então, essa consciência é fundamental. Por isso que a formação, a gente que faz cirurgia plástica, a gente tem pelo menos 11 anos de formação para poder trabalhar no que a gente trabalha. Então, vejam isso nas suas escolhas de profissionais, que não banalizem algo em prol de estética, em prol de você querer também coisas que não são reais, tá? Então veja o que é real, o que não é, tenha discernimento. Todos nós temos que nos amar pelo jeito que nós somos. Claro, a gente vai melhorar. Apareceu uma ruga, não estou satisfeita com essa ruga, quero melhorar, tudo. Existem os procedimentos para isso. Mas procure pessoas gabaritadas para poderem te atender, tá bom? É isso. Que mais? Tem mais uma pergunta? Vou voltar. Pedi uma palestra. Deixa eu ver aqui, tem uma. Feita a abdominoplastia convencional, pode ser feita novamente ou não é possível? A Jaqueline está perguntando. Pode ser feita em alguns casos, Jaqueline. Eu já fiz muitas, não é rotina, não é o normal, não é o que aparece mais, mas já fiz sim muitas abdominoplastias secundárias, ou seja, a paciente fez uma vez e foi fazer outra. Geralmente é quem teve filho depois, passou muito tempo, engordou, emagreceu, efeito sanfona, aconteceu alguma coisa que fez com que aumentasse o tecido, a pele, né, na região abdominal. Não é comum, não é o comum, tá? Mas pode acontecer. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Pode ser uma da semana? Pode ser uma da semana. Doutora, como é o processo de recuperação após a abdominoplastia? A recuperação da abdominoplastia, bom, isso é importante. Lembra que eu falei que eu vou tirar metade do abdômen? É muita coisa, eu tiro o máximo. Teve paciente que eu tirei 20 centímetros acima do umbigo, eu falei, né? Tinha muita pele. Então, eu ou qualquer outro cirurgião plástico vai tirar o máximo para ter o melhor resultado possível na sua abdominoplastia. Então, a gente tira e aí, às vezes, é preciso até deixar você um pouco encurvada, na maioria dos casos, tá? Pelo excesso de pele que a gente tirou. Ou também, você esticando, você conseguiria esticar. Tua pele é mais elástica, daria, ok. Mas essa tensão na cicatriz pode favorecer uma cicatriz inestética, principalmente no umbigo, né? Então, o que a gente pede é que você fique encurvada, posição encurvada, por pelo menos uns 15 dias. Pelo menos, a gente vai acompanhando o teu pós-operatório, mas pelo menos 15 dias para deixar essa cicatriz fininha, bonitinha, que a gente quer. Aquela cicatriz do abdômen já é colocada na região do biquíni para ficar bem bonita, e a gente quer essa cicatriz fininha, bonitinha, principalmente no umbigo, né, gente, vai aparecer. Então, o que eu peço a paciente minha é que fique 15 dias encurvada, ela vai ter que aguentar. Pode usar um cajado, pode usar muleta, sei lá, o que quiser, apoio para andar, para não doer tanto as costas. Se estiver doendo é só sentar, que sentada você já está dobrada, né? E aí, você também não pode carregar peso e dirigir por um mês. Isso é um excesso de zelo meu, mas fazendo isso direitinho vai ser perfeito o seu pós-operatório. Também tem o dreno. Eu coloco o dreno, gente, é o que eu falo, é excesso de zelo sempre.
a maioria dos casos não precisa, sai pouquíssimo, quase não sai, então tudo bem. Mas o dreno, primeiro, não dói, não incomoda, você vai ter que... Você coloca uma blusa com um bolso, coloca lá dentro, pode andar, fazer tudo. Não vai incomodar. E na hora de tirar também não dói nada, você não sente nada. A minha enfermeira fica conversando, puxa, você não sente nada. Então fica tranquilo em relação ao dreno, que é um cuidado que eu tenho, tá? É um parâmetro que eu tenho para monitorar como que está sendo o seu pós-operatório. Para mim é importante, tá? Precisaria ter? Não, mas eu gosto, eu prefiro, eu fico mais tranquila e é muito fácil de ficar conviver com ele 5 dias só, na maioria dos casos, e na hora de tirar não dói nada, tá? Então é tranquilo pós-operatório de abdominoplastia, você tá andando no outro dia. A Kátia está perguntando, eu fiz a abdominoplastia tem 90 dias, estou sentindo um desconforto do lado direito, próximo à verinha da virilha, né? E ainda está dormente, é normal? Não é normal, depois de 90 dias, sentir um desconforto, uma dor assim, não é normal não. Pode ter pinçado algum nervinho de repente, mas tudo bem, nervo terminal, vai voltar ao normal, tá? Vai voltar ao normal se for isso. Deve estar melhorando, né? Eu não sei, Kátia, se eu posso te ver, pode marcar lá comigo que eu te vejo, tá? Porque assim, falando assim é difícil, né? Eu não tô te vendo e tal. Mas o que eu imagino aqui, que deu uma pinçadinha no nervo, num pontinho e que tá um pouquinho dormente. Dormente fica, realmente, o abdômen pode ficar dormente até 1 ano, um pouquinho dormente, ok? Mas a gente sabe que vai voltar a sensibilidade, tá? Deve ser isso mesmo. Você tá com 90 dias, deve estar tranquilo, fica tranquila, tá? Não é nada preocupante, não. Deixa eu mais pergunta aqui. Fala do Monte de Vênus, se só a lipo resolve para quem tem bem gordinho. Sim, Vera, só a lipo resolve para quem tem Monte de Vênus bem gordinho, sim. É um procedimento que a gente usa de escolha para quando o Monte de Vênus está gordinho, a lipoaspiração. Se só aí te incomoda, só essa região, a hidrolipoaspiração, dá para tirar tudo, porque aí é bem menos que 600 ml, dá para tirar sim, tá bom? A Miriam, médica maravilhosa, tira todas nós. Obrigada, Miriam, obrigada. Nossa, que bom. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sei que o pessoal que está aqui é porque está interessado. Eu fico feliz de poder conversar com vocês. Isso me deixa bem feliz, viu, Miriam? Obrigada. É legal, né, amor? Deixa eu ver a Kátia. Doutora, eu fiz abdômen. Já falei. Já respondi a Kátia. Ela perguntou de novo. Deixa eu ver a pergunta aqui. Qual que é o hospital que a senhora faz a cirurgia? A Miriam está perguntando. É o Hospital San Gennaro, lá na Moca. É legal porque eu não sou dona do hospital, não, gente. Eu não estou fazendo propaganda, não. Eu escolhi lá porque é um hospital, eu escolhi na época da pandemia. Porque é um hospital só de cirurgias eletivas, plástica, bariátrica, essas cirurgias. Então, quem está com infecção, por exemplo, grave, não vai para o San Gennaro, porque lá não é hospital de quem está com infecção, com doença. Por isso que lá eu tenho certeza que minha paciente não vai pegar uma infecção hospitalar, eu fico tranquila. E eu comecei a operar lá na pandemia porque lá não era hospital de Covid. Então, lá, inclusive, era um lugar que eu ficava muito tranquila para operar, porque todas as pessoas eram examinadas diariamente e a gente tinha todo o cuidado para não ter risco nenhum de Covid. Naquela época que o Covid, né, era bem forte, e eu comecei a operar lá e gostei e tô até hoje. É legal. E lá tem UTI, tem tudo, é hospital mesmo, tá, gente? Os donos são médicos, são cirurgiões, intensivistas, uma família de médicos. Então, por isso que eu falo também, ó, o que eu falei sobre cuidados que a gente tem que ter a mais. É claro que a cirurgia fica um pouco mais cara em um hospital, não é uma clínica, né? Não é uma one day, não é uma clínica. Então, ela é um hospital mesmo, um hospital de referência. Então, é claro que a cirurgia é um pouquinho mais cara. É claro que o anestesista de uma equipe de primeiro, uma equipe especializada em cirurgia plástica que tem lá, ele é um pouquinho mais caro. A cirurgia fica um pouquinho mais cara, mas, poxa, é tua saúde. E eu também, eu tenho 30 anos de formação. Eu tenho 30 anos. Eu me formei na USP, eu estudo até hoje. Terminei uma faculdade agora de neurociências. Eu estudo sem parar. Eu não vou arriscar a minha
a minha profissão, não vou arriscar a minha vida, né? Porque se qualquer paciente minha tiver um problema, poxa vida, eu não vou ser feliz. E eu principalmente não vou arriscar a vida de uma paciente minha que dedica são vocês, sabe, que vocês estão confiando em mim por ganhar um pouco a mais, entendeu? Cobrar um pouco menos e operar mais. Não é isso que eu quero. Eu quero o máximo de qualidade para minha paciente, sabe? Eu acho que é essa hora que a gente tem que investir na nossa saúde, não ficar atrás de preço, sabe, de quem faz bastante por um preço menor e às vezes são equipes, não é uma pessoa só, entendeu? Não é com quem você conversa que você vai operar, tem várias coisas acontecendo por aí. Então, por favor, entendam o que acontece, né? Entendam que um médico sério, que trabalha no hospital sério, tudo, o hospital vai ter o preço dele porque é tudo de alta qualidade. Eu procuro um hospital muito bom, que eu tenha muita segurança, porque eu posso colocar meu paciente lá, eu coloco minha filha para operar, uma pessoa da minha família para operar lá, e eu fico tranquila, do que jogar com a sorte. Tudo bem, posso operar uns 50 pacientes, tá tudo ok, deu certo e tal. E se uma complica? Não, Deus que me livre, isso eu não preciso na minha vida não, tá? E não vou expor nenhuma paciente que confie em mim a isso, tá? Por isso que eu escolhi o San Genaro. Eu não falei que tem hospitais, os outros hospitais não são ruins, mas é o que eu me adequo a mais no momento. Principalmente pelo risco de infecção, tá, gente? Infecção hospitalar. Isso mesmo, Miriam, tem que ser natural, o resultado tem que ser natural. É muito importante você sair bonita de uma cirurgia plástica, não com cara de que você fez plástica. Se você sai com cara que fez plástica, você sai estigmatizada, você sai feia. Quem você olha na rua, você sabe que fez plástica, não tá legal, né, gente? As pessoas estão perdendo essa noção do que é belo, a beleza é natural. A beleza é natural. Não tem como mudar isso. A Mônica: doutora, minha gordura visceral já está 9. Acha que para mamoplastia redutora pode ser feito assim ou preciso emagrecer mais? Qual o ideal? Mônica, olha só. Você precisa estar no seu peso ideal. Você precisa estar na sua gordura visceral ideal para a tua saúde. Primeiro lugar, tá? Segundo, eu já falei para vocês várias e várias vezes que não tem como um médico, um cirurgião plástico fazer uma mamoplastia e garantir que ela nunca mais vai cair. Isso não existe, tá? Hoje em dia está sendo assim até pior, porque a gente sabe que a mama a gente coloca numa posição, a gente coloca lá em cima, deixando lá em cima para ficar bonita. Só que a mama sofre um processo chamado de báscula, que é um processo que toda mama sofre. Ela dá uma quedinha em 6 meses para se acomodar. Então, o que era o resultado que era considerado lindo antigamente, que é a mama montada e que dá essa quedinha que ela fica natural, hoje tem gente que tá achando que isso que é uma mama natural é uma mama feia, uma mama caída. Isso tem a ver muito com esse conceito de beleza que está sendo meio estereotipado, um conceito que não é o conceito que é o conceito natural. Mas tudo bem, a gente tem feito as mamas cada vez mais montadas, que é uma coisa que antigamente era considerado feio, uma mama muito montada, mas hoje em dia a gente tem feito porque os pacientes querem mamas cada vez mais montadas, tudo bem. Mas não dá para garantir que essa mama vai ficar montada para sempre, tá? Tem paciente minha que eu falo, a gente corre até risco de abrir ponto de tanto que eu puxo, tanto que eu traciono para deixar essa mama lá em cima, tá? O risco de abrir ponto não é perigoso, fica tranquilo que é só um pontinho por fora. Se abrir, ele fecha naturalmente ou a gente dá um pontinho se for necessário. Mas eu prefiro correr esse risco para ter menos risco da mama cair. Graças a Deus, a incidência de mamas que caem, que eu tenho, é menor que a média que eu vejo toda vez em congresso, assim, a média de queda de mamas que os cirurgiões têm, tá? Mas não dá para garantir que não vai cair. Agora, se você tem um pouquinho de excesso de gordura, tá? Operei a tua mama, deixei bonita, ficou legal, ficou bacana e tal. Aí você resolve, fiquei linda, tô com a mama linda, tudo, a minha autoestima melhorou muito, eu vou emagrecer mais agora. Aí você vai emagrecer mais um pouquinho, aí a chance de cair tua mama pode aumentar.
Eu já tive paciente bariátrica, que é aquela pele que é bem sensível, uma pele bem frágil, que eu fiz uma mamoplastia com prótese e depois da cirurgia ela perdeu mais 5 quilos e não caiu, graças a Deus, mas é exceção. Geralmente quando a paciente, mesmo quem não fez mamoplastia, gente, perde um peso, pode cair. Então, Mônica, pensa o corpo que você quer, chegue nesse corpo pra gente poder operar. Porque tem gente que gosta do corpo um pouquinho mais gordinho, não quer ficar muito magra. Então, chega no corpo que você quer, um corpo saudável, um corpo legal, que aí a gente pode fazer a tua mama, tá bom? Andresa, eu moro em outro estado, se for operar, se a doutora, quanto tempo eu tenho que ficar em São Paulo? Depende da sua cirurgia, Andresa, depende, tá? Se for lipoaspiração, uma semana, depende também se você vai voltar de avião, se é muito longe, né? Mas geralmente lipoaspiração uma semana é suficiente. Abdominoplastia eu peço para ficar pelo menos uns 20 dias. E mamoplastia também, tá? Pelo menos. Mas pegar avião, geralmente é depois de um mês que é liberado. Obrigada, Jaqueline, obrigada. Doutora, qual o risco de necrose da areola numa mama muito caída? Clauso, é maior. Deixa eu te explicar. A mama, quando ela é muito caída, o que eu falo para a paciente minha? Que eu vou ter que manter o pedículo. O que é o pedículo? A inervação e irrigação daquela região, tá? Da areola. Aí, para manter esse pedículo e subir toda aquela areola que tá lá embaixo para cima, eu mantenho um tecido junto para manter essa irrigação na região. Então, por isso que eu não consigo, por exemplo, diminuir muito uma mama que tem a areola muito caída. Porque a técnica que eu uso é essa, de preservar a capacidade de sensibilidade e de amamentação, depende da idade, de amamentação também da paciente. Porque a minha prioridade, por ser médica, é uma mama funcional, uma mama que tem função. Tem técnicas que a gente tira a areola, aí monta a mama, põe prótese, às vezes, monta tal, e depois põe a areola como se fosse um enxerto de areola. Eu não gosto dessa técnica, é algo que foi muito raro, eu já fiz enxerto de areola só em pacientes que fizeram reconstrução de mama, casos extremos, mas para mamoplastia eu não sou adepta disso, eu vou preservar ao máximo essa areola, o máximo possível. E aí, eu tenho que ter essa liberdade de, se a paciente quer uma mama pequena, eu tenho que ter essa liberdade de fazer uma mama pequena, mas dentro do que eu posso, para preservar a sensibilidade e a irrigação dessa areola para minimizar o risco de necrose. Garantido que a areola não vai sofrer necrose? Não dá para garantir nem com areolas que são próximas, são pequenas, porque tem muitos fatores por dentro da mama, a gente tem muitos retalhos, às vezes a paciente tem algum probleminha sutil, de fragilidade capilar, por exemplo. Ou a paciente é diabética, ou ela está no sobrepeso e ela tem um pouco já de lesões de mucosa, de epitélio terminal, né, dos vasinhos menores. Ou é fumante. Então, assim, ou é inflamada também, né? A inflamação crônica dá esse problema. Então, às vezes, pode acontecer de ter regiões que sofrem na areola, apesar de todo o cuidado que a gente tem, infelizmente, tá? Não tem como a gente garantir, tua mama vai ficar lá em cima, não vai cair, a tua areola não vai ter nenhum risco de necrose, isso não tem como. Infelizmente, a gente está lidando com o corpo sujeito a inúmeras adversidades, inúmeros problemas, complicações e como é que fala? Inúmeros tipos de cicatrização. Não dá pra gente garantir nada, a gente faz o melhor possível e o pós-operatório é importante pra gente acompanhar o tempo todo, tá? Por isso que eu falo, tem que ser feito por médico, porque o médico sabe resolver problemas e problemas acontecem, só não acontece problema para quem não opera, tá? Infelizmente, tem muitos casos, pode acontecer eventualmente algum problema. Já respondi de necrose da mama, deixa eu ver uma pergunta. Agendei minha avaliação com a doutora, segunda, agora, ansiosa.
Segunda agora ou é sexta, Vanessa? Fala com as meninas aqui. Carol, veja com a Vanessa quando que ela marcou a consulta comigo, tá? Tá bom, Vanessa? Fala com a Carol aqui. Andressa, fiquei apaixonada com a forma que a senhora opera os seios. Aí vou realizar meu sonho com a senhora. Obrigada, Andressa. Nossa, que bacana. Eu acho que todo cirurgião plástico, a gente capricha o máximo, a gente quer o melhor resultado possível. Aquela mama lá em cima, montadinha, que eu sei que é o desejo atual, e realmente fica bem bonita, né? A gente quer o melhor resultado possível, sim, claro. Kátia, doutora, só essa dúvida que você acabou de falar. Mesmo o resultado estar lindo naquela barriga, não me pertence mais. Obrigada, surpreendi. Que legal, que legal. Não pertence mais, né? Fabiana, doutora, boa noite, sua linda. Fiz com você mamoplastia, porém engordei. Estou com uma segunda mama na lateral da mama. Será que a lipo resolve? Sim, a gente faz uma lipo de contorno aqui da mama, tá? Uma lipo aqui do lado. Mesmo às vezes tem meninas que a gente faz mamoplastia, como eu falei, eu faço de tudo para preservar o retalho, para diminuir ao máximo o risco de necrose. E são vários retalhos que eu jogo para deixar essa mama montada lá em cima como se fosse uma prótese. Então, nesses casos, eu não consigo fazer a lipo junto nessa região lateral da mama. Então, o que eu falo para paciente que tem bastante lateral de mama? Depois da mamoplastia, a gente espera 6 meses e faz uma hidrolipo nessa região para fazer todo o contorninho. Então, dá para fazer todo o contorno, toda a parte lateral, aqui embaixo da mama, o meio da mama, aquela região aqui em cima também, para deixar bem redondinha e bem bonitinha, tá? Então, dá sim, tá, Fabiana? Pode marcar que a gente faz uma hidrolipo para você. Fica bonito. Doutora, qual o risco de evitar necrose de areola? Eu falei, já respondi para você. Doutora, quando se faz abdominoplastia com lipoescultura, o enxerto no bumbum, se lipa também a parte da frente ou só os flancos? Com a abdominoplastia, como eu uso a técnica clássica, eu lipo só a parte do lado, toda a parte dos flancos, a parte lateral, as costas todas, a parte do cóccix e aí coloco o enxerto no bumbum. A vovó desengonçada, muito feliz. A minha tá chegando, o dia da minha cirurgia, muito feliz. Vou fazer com você, mão de fada. Obrigada por essa confiança, tá vendo, gente? Essa confiança que a gente tem que respeitar ao máximo. Então, o cirurgião plástico respeita ao máximo. Ele procura o melhor hospital, a melhor equipe de anestesia, tudo. Não fica negociando com isso, porque isso é muito importante, tá? Bernadette. Doutora, fico feliz em saber que vou sair linda da plástica. Como já falei na sua live, eu quero sair com a cara da senhora. Brincadeira à parte. Eu sei que é muito competente, uma excelente profissional. Muito obrigada, Bernadette, pela confiança. Obrigada pelo elogio também, né? Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. Nossa, o tempo tá passando rápido, hein, gente? Juliane, tem mais perguntas aí? Acabaram minhas perguntas. Hã? Acabaram minhas perguntas. Acabaram? Você tá triste? É para eu mandar um abraço para Vivi, esposa do COI, que está na live, pegando dicas com você. Ah, Vivi, esposa do COI, está aqui na live. Tá bom, muito obrigada. Um abraço meu e do Lug aqui. Obrigada. A Juliane. Doutora, você também faz procedimento de PMMA no músculo do bumbum para melhor... Não faço, Juliane. Não faça, tá? Hoje em dia a gente tem gordura que a gente pode colocar no músculo, tá? Então... No bumbum, não precisa colocar dentro do músculo. Foi recomendado... Espera um pouquinho. Foi recomendado porque aconteceram alguns casos, fora do Brasil, principalmente, desculpa, gente, de problemas de infiltração gordurosa dentro do músculo glúteo, tá? A partir dessa recomendação que aconteceu, acho que faz uns 10 anos mais ou menos, todo cirurgião plástico coloca gordura no subcutâneo, ou seja, entre o glúteo e a pele. Mais quente ao glúteo, ao músculo glúteo, eu tô falando, mas acima do músculo, tá? Pelos riscos que acontecem de injetar gordura no músculo glúteo. Agora imagina uma substância que não é nem gordura, que não é uma substância nem natural, né? Então a gente tem resultados fantásticos
só com a gordura, enxertia de gordura no bumbum, fica lindo, maravilhoso. E a gente está usando até as células tronco da própria gordura, então fica muito bonito, até a pele melhora. E não se usa o PMMA no glúteo, tá? Cirurgião plástico não usa PMMA no glúteo, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Melhor fazer uma lipoescultura, você tem um resultado muito bom e é algo que é muito mais seguro, tá? Não se faz isso. Amanda, onde eu vou fazer meu maior sonho? Obrigada. Vilma, vamos realizar teu sonho, Amanda. Passa lá no consultório. Sexta-feira, viu, gente? É o consultório. Essa semana vai ser sexta-feira. Boa noite, doutora. Ia fazer abdominoplastia, mas apareceu uma pedra na vesícula. Agora preciso esperar. Precisa operar pedra na vesícula, Vilma? Porque às vezes acontece de aparecer uma pedrinha e ser um caso só de alimentação adequada para melhorar, tá? Então, procura um médico integrativo funcional para ele avaliar o teu caso, tá, Vilma? Mas a pedra não interferia na cirurgia plástica, depende. Se você precisa fazer a cirurgia, aí é outra coisa, faça primeiro, sim. Quanto tempo após a abdominoplastia para voltar a treinar? Treinar abdômen 3 meses, tá? Agora treino leve e tudo, com 1 mês já pode fazer os outros. Só abdômen que é 3 meses. Deixa eu me dar uma pergunta aqui. Quero fazer minha lipo com você, diva Thalita. Obrigada. Obrigada pela confiança, né? Fico feliz. Sahara. Hoje, atendendo uma cliente, vi a cirurgia de mama e abdominoplastia que a doutora fez. Com 3 meses, estava uma cicatriz perfeita. Logo mais, agendarei minha consulta com a doutora. Que legal, Sahara. Obrigada. Que bom que você gostou. A Sahara deve ser... O que você faz? Fala pra mim aqui. Atendendo o cliente. Boa noite, doutora. Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Obrigada, Miriam. Amém. Para você também. Cirurgia geral disse que dá para conciliar a retirada de pedra com abdômen. Não, junto não. É um risco desnecessário, viu? Não precisa passar por esse risco. Faz a pedra, depois você faz 4 meses, depois você faz a cirurgia de abdominoplastia, tá? Bia Vasconcelos. Doutora, pode fazer abdominoplastia e lipo no abdômen no mesmo dia? Dá para fazer, a técnica chama lipoabdominoplastia. Depende da indicação. Tem uma indicação limitada, dá para fazer sim. A gente faz uma lipo, aspiração e abdominoplastia no mesmo dia, mas é muito limitada, depende do peso da paciente, da idade da paciente. A gente consegue resultados ótimos, mas a indicação é muito limitada, tá? Eu prefiro, em alguns casos, usar a técnica clássica, que aí a gente tem menos risco. Mas depende do caso, dá pra fazer sim. Pode... Eu tenho que te ver pessoalmente, tá? Dia 14 é meu dia, serei diva. Uau, Andressa, que bom. Dia 14, vai chegar logo. Tá chegando. Que bacana. Acabou aqui, acabaram as perguntas. Será que eu pulei muito? Se alguém tiver alguma pergunta agora, faça agora que eu estou terminando a live. Vilma, obrigada, doutora. Acho que tem um monte agora. Já fiz minhas pálpebras com você, amei, parabéns. A Marcela. Não, a Thaís entrou. Maia entrou, que legal, tô querendo falar com você, Márcia. Marcelo. Vovó desengonçada também, dia 14, que legal, 2 pacientes minhas que vão operar dia 14 aqui. Bacana, meninas. Cuidem da alimentação, tá? Aquele meu e-book de alimentos anti-inflamatórios que a Paulinha passou para vocês, sigam direitinho, que é muito importante. Alimentação anti-inflamatória antes da cirurgia e depois. Continua, tá? Oi, Márcia, tudo bom? Tudo bem? A Márcia tem a loja Vermelho 29, gente. Só roupa linda, maravilhosa.
Marcela tá aqui, Ana Mel. Bom, a gente está terminando a live. Marcela, boa noite maravilhosa. Pretendo fazer as 2 cirurgias de abdominoplastia e abdômen. Posso fazer uma viagem para o próximo Nordeste? Quantos dias após a cirurgia dá para viajar? Para o Nordeste, acho que você vai fazer abdômen lipo, talvez, né? Pode viajar depois de uns 20 dias, mas não vai tomar sol no começo para não estragar a cicatriz, para não escurecer, tá bom? Então, dependendo da viagem, é melhor você fazer a cirurgia depois. Vamos conversar, tá bom? Vanessa, doutora, tem 2 anos de abdominoplastia, dá para fazer lipo abaixo do bico? Dá para fazer lipo em tudo. Com 6 meses depois da abdominoplastia já dá para fazer a lipo, tá? Marcela tá aí. Bom, gente, mais uma perguntinha para terminar? Adorei estar com vocês aqui. Então, lembrando que o consultório vai ser na sexta-feira, não na segunda. Por isso que tem uma paciente que falou de segunda, eu fiquei preocupada, acho que a Karine já falou com ela, a Carol falou agora. Vai ser na sexta-feira, tá? Essa semana, sexta-feira. Pode fazer, indico, já fiz, amei, maravilhosa, obrigada. Doutor, ano que vem estou aí de novo. Kátia, legal, legal. Vamos lá. A Adriana tá entrando agora, gente. Obrigada por vocês. Thaís entrou agora, tá terminando, meninas, a live. Obrigada por vocês terem estado aqui comigo. Nós vamos ter outra live na terça-feira de novo, às 19h30. Encontro vocês. Muito obrigada por esse carinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E até a próxima terça. Um beijão. Ah, que imagem linda. Que legal, já eles falar. Fui eu que pintei. Dá pra ver? Aqui, Citelódia. É um quadro que eu fiz já faz tempo. É que eu tô em casa, agora eu tô numa outra... Meu amor aqui colocou a produção aqui, ele falou, não, você tá aqui, vai ter o teu quadro, tá? E aqui, tá o quadro aqui, o que eu fiz, que são tocadores do Peru. Fiz inspirada lá no Peru. Quem não sabe, meu pai era peruano, minha família, né, da parte do meu pai é de peruanos. E foi lá, eu que fiz esse quadro. Obrigada por gostar. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Até a próxima terça, 19h30, tá? Beijão pra todo mundo. Obrigada por ter estado aqui comigo.